Fala, galera de Cristo! Vamos lá? Para o nosso propósito. Nós estamos no propósito de 21 dias, em cima do Salmo 139. Hoje é o nosso 11º dia. Olha só, tá acabando, hein? Nós vamos enfatizar hoje os versículos 11 e 12, beleza? Vamos lá? Eu vou ler o Salmo todo, como a gente tem feito todos os dias, e depois a gente bate um papo sobre esses dois. Bora! Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já as conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser, me teceste no ventre da minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando em secreto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afasta-se de mim os assassinos, porque falam de Ti com maldade. Em vão rebelam-se contra Ti. Acaso não odeio os que Te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra Ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Sonda-me e, ó Deus, se conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo Te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Vamos lá, versículos 11 e 12, diz assim: Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras demais para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Esses versículos falam sobre escuridão, sobre dia, sobre as trevas. É interessante que ele fala assim que a noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Porque para Deus não tem trevas. Para Deus não existe o mal. Você quer um exemplo? Por exemplo, quando Jó passou por aquelas tribulações todas, foi a permissão de Deus ou o inimigo fez o que ele quis? Pensa aí. Foi permissão de Deus. Tanto que Deus fala pro diabo: vai, toca nos bens, toca na saúde, mas a vida dele é minha. E aí o diabo veio, com permissão de Deus, destruiu tudo. Houve trevas por um tempo na vida de Jó. Porém, ele sabia que ele ia ficar firme. Ele estava em pecado, porque a gente entende que a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, não se desviava, né, para o mal, porém ele fazia holocaustos sempre para os filhos. Então o que a gente entende? Eu entendo disso, que os filhos dele estavam no pecado, vivia no pecado, e ele pedia perdão pelos filhos sempre. Ele não corrigia os filhos. Então ali ele tinha uma brecha. Foi ali quando o inimigo entrou. Sempre que tiver uma brechinha, ele entra. Uma brechinha de pecado,
brechinha de mentira, brechinha de vício, brechinha de alguma coisa que não condiz com a palavra. O inimigo entra, Deus muitas vezes permite ele destruir algumas coisas na sua vida para ver se você vai ficar firme ou se você vai, como a mulher de Jó falou, abandona esse Deus de uma vez e morre, meu filho. Pelo amor de Deus, olha o lixo que você tá. Perdemos tudo, perdemos filhos, perdemos casa, perdemos bens. Você tá na doença, se coçando com caco de telha. E você ainda tá aí louvando a Deus? Abandona esse Deus e morre. Ou seja, ele estava numas trevas temporárias ali. Só que ele sabia no Deus que ele queria. Tanto que ele fala no final do livro dele, que ele fala assim, meus olhos... Não, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Cara, olha a soberania. Ele reconheceu a soberania do Senhor. E muitas vezes a gente vê na nossa vida algumas trevas. E quem que você está declarando com a sua boca, com a sua palavra? Que ele não é nada, que ele não pode nada, ou é que ele é luz em cima de todas as coisas? O que você tem falado? Sabe uma coisa que eu tenho visto esses dias, eu tenho falado comigo? Muitas pessoas querem Deus, querem as bênçãos do Senhor, mas não querem largar o seu pecadinho de estimação. Outro exemplo, a mulher de Ló. Quando Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão ficou desesperado, porque o sobrinho dele morava lá. E ele falou, se tiver 50 justos lá, o Senhor destrói a terra? Ele falou, não. Se tiver 10 justos, ele foi diminuindo, está escrito na palavra. Se tiver um só, eu não vou destruir. Só que ele falou assim, eu sei que você está pedindo pelo seu sobrinho, vai lá e tira ele de lá. Eu vou mandar tirar ele de lá, porque o resto eu vou destruir. E aí ele foi, mandou os anjos de lá, e os anjos teve que tirar ele de lá na marra. Pegou pela mão e saiu arrastando. Ele, o Ló, a esposa e as filhas. Por quê? Porque eles estavam tão apegados às coisas, aos bens materiais, às coisas, à vida boa que eles tinham lá, que eles não queriam largar. Quantas vezes você tem feito isso? Quantas vezes eu tenho feito isso? Quando eu falo, não é só pra você, é pra mim também. Quantas vezes a gente tem feito isso? A gente tem se apegado a coisas. Deus, eu até quero suas bênçãos. Ah, mas eu não posso largar aquele pecadinho. Eu não posso deixar de falar dos outros. Eu não posso deixar de falar mentira. Eu não posso deixar aquele pecado escondido que ninguém sabe. Mas Deus sabe. O que aconteceu com a esposa de Ló? Por que ela olhou para trás e virou a estátua de sal? Porque ela estava tão apegada àquelas coisas que ela queria aquilo lá. Quantas vezes a gente quer Deus, a gente quer as bênçãos que o Senhor pode nos dar, a gente sabe que a gente está numas trevas que pode ser momentânea, que Deus pode tirar a gente de lá, mas a gente fica ali agarrado. Quantas vezes? Esses versículos falam muito disso. Deus tem, ele é luz, ele é a luz que se torna luz no meio da noite. Ele pode vir agora e fazer assim, ó, e mudar a sua vida. Como ele fez de Jó. Jó perdeu tudo. E a Bíblia diz o que no final do livro? Que ele teve tudo em dobro. A riqueza dele foi ainda maior. Ele teve mais filhos. Oh, Deus restaurou o casamento dele. Ele teve outros filhos. Ele teve riqueza. Então, muitas vezes a gente está vivendo num momento difícil da nossa vida e que a gente pensa assim, não tem jeito mais. Nessa lama que eu tô, ninguém me tira. Deus tira, Deus faz a luz vir no meio da escuridão. Ele é a luz. Você precisa clamar por Ele. Jesus, vem sobre a minha vida, vem, restaura, transforma, muda. Eu posso falar por minha experiência própria. Deus já mudou tanta coisa na minha vida a partir do momento que eu me entreguei realmente a Ele. Tem mais coisa ainda para mudar. Quem não tem, né? Mas estou no processo, nós estamos no processo. Eu e você. Amém? Fica a dica, preste atenção, peça ao Espírito Santo. Sabe quando a gente vai ceiar, que a Bíblia diz pra gente se analisar, se autoanalisar, ver se tem alguma coisa errada e pedir perdão para que a gente possa ceiar, receber o corpo e o sangue de Jesus, que é o memorial que Ele deixou para nós. A gente tem que fazer isso todo dia. Não é só ali na hora da ceia, é todo dia. Todo dia o Espírito Santo te mostra.
Aconteceu uma coisa essa semana comigo muito interessante. Eu tô precisando de fazer um documento e na hora eu vi na internet um negócio que eu podia fazer através de uma pessoa. Eu ia até fazer, cheguei a pegar o telefone da moça e algo falou assim, não faz. Eu nem discuti, nem larguei pra lá e fui sair pra dar minha aula. Logo depois eu vi na internet que era golpe aquilo. Ou seja, Deus me livrou, porque eu tô atenta à voz do Espírito Santo. Porque eu tô ligada, eu tô orando todo dia, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, o Senhor me sonda e me conhece. Se tiver algum caminho mau, me direciona. A gente tem que ter um segredinho, um feeling de Deus, ver, saber o que Deus tem pra mim, o que Deus tem pra mim. Você já se perguntou, já perguntou pro Senhor o que Deus tem pra você? Você não veio nessa terra só pra pagar boleto e sofrer, não. Você veio nessa terra porque Deus tem um plano, um propósito pra sua vida. Pergunte a Ele todos os dias da sua vida até que Ele te responda. Ou melhor, Ele te responde até que você consiga ouvir, porque a gente não ouve pela nossa própria ignorância. Pergunta para Ele, fala, Pai, me ajuda a ouvir, me ajuda a entender, me ajuda a decifrar esse segredo que eu não estou entendendo. E aí Ele vai te mostrar. E quando você entender e viver o propósito dEle, tudo que era treva vira luz. Caraca, isso é muito forte. É para mim e é para você. É para mim e é para você. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esses versículos maravilhosos que o Senhor colocou no nosso coração hoje, esse entendimento da palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, para que eu passasse para os meus irmãos aqui do canal. Pai, em nome de Jesus, gera em nós temor e tremor para ouvir a Tua voz, para entender aquilo que o Senhor tem para nós, para viver o Teu chamado e o Teu propósito para as nossas vidas. Eu sei que o Senhor nos chamou nessa terra para sofrer. A Sua palavra diz que esse mundo já é do maligno, mas é para que a gente tivesse bom ânimo, porque o Senhor já venceu o mundo na cruz, o Senhor já venceu o pecado, o Senhor já venceu o sofrimento, a dor, a tristeza, a doença. O Senhor levou na cruz por nós. Então, papai, nos conduza para que a gente possa entender tudo aquilo que o Senhor tem para a gente, para que a gente possa entender tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós e para que a gente possa viver em obediência, em graça, em santidade, em sabedoria vinda do Teu trono para as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém? E amém. Beijo, fica com Deus e até amanhã.